Olá, pessoal. Nós vamos estudar hoje sobre planejamento e financiamento das políticas educacionais em âmbito municipal, contribuições do Plano de Ações Articuladas. Assim sendo, com relação a esse assunto, a promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe uma nova sistemática à gestão das políticas educacionais, pela qual a elaboração do planejamento deixou de ser uma mera vontade dos governantes. Sena 2013, página 137. Constituindo-se em determinação legal. O planejamento foi, assim, recuperado como instrumento organizador da educação nacional, que significa, sobretudo, a presença do Estado como articulador e regulador das ações desenvolvidas nos entes da Federação. Basto 2013, página 1. Então, como nós podemos perceber, a partir da Constituição Federal de 1988, ela inovou em diversos aspectos de maneira sistemática, onde a gestão das políticas educacionais aconteceu uma nova reorganização, e também houve uma reelaboração, ou podemos assim dizer, uma elaboração do planejamento, que deixou de ser uma mera vontade dos governantes, dando aí uma certa autonomia aos entes federados. Para Araújo, 2010, a falta de clareza do que vem a ser um regime de colaboração levou às duas relações conflitantes, uma vertical, na qual o governo federal opta pela descentralização, com pouca intervenção, exercendo um papel de fiscalizador dos processos que leva a uma forte relação de competitividade entre os entes na disputa por recursos, e outra horizontal, na qual os conflitos se dão principalmente pela falta de articulação e coordenação do governo federal. Araújo, 2010, página 758. Estes conflitos podem ser observados pela desresponsabilização dos entes para com a garantia de medidas de acesso, permanência e qualidade nas etapas e modalidades da educação básica. Então, como nós podemos perceber, o regime de colaboração entre os entes mantém uma relação, como bem colocado aqui, conflitante, aonde se coloca como uma relação vertical e uma outra como relação horizontal. Dentro desta vertical, na qual o governo federal opta pela descentralização, não ficar só ali a cargo do governo federal os recursos, podemos assim dizer, para ser investido na educação, havendo aí, na verdade, uma colaboração, uma redistribuição entre os entes federados, que acaba acontecendo uma certa disputa, uma certa competitividade dentro dessa questão de colaboração que se volta para a questão vertical. Já a horizontal deixa um pouco a desejar, como bem colocado aqui. Estes conflitos podem ser observados pela desresponsabilização dos entes para com a garantia de medidas de acesso, permanência e qualidade nas etapas e modalidades de educação básica. Então, ainda existe aí um entrave para que, de fato, esta garantia de acesso, permanência e qualidade nas etapas e modalidades da educação básica aconteça, de fato, na prática. Na década de 2000, a União buscou superar a desarticulação entre os entes federados, por meio da articulação das políticas e programas educacionais, realizada pelo Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, instituído em 2007 com o objetivo de propiciar organicidade
ao sistema educacional. O PDE foi concretizado pela criação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, criado estrategicamente para elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação, que é o IDEB. Então, como nós podemos observar, né, na década de 2000, a União buscou superar esses entraves, essas desarticulação entre os entes federados, sobretudo através do PDE, para elevar a qualidade da educação e automaticamente o índice de desenvolvimento da educação básica. Assim, criado pelo decreto número 6.094, de 24 de abril de 2007, Brasil, 2007, o Plano de Metas, Compromisso Todos pela Educação, se constituiu por 28 diretrizes que orientam os gestores estaduais e municipais quanto ao planejamento da educação e à organização de seus sistemas de ensino, bem como reforçam a importância do regime de colaboração entre os entes para melhoria da qualidade educacional. Então, este plano, né, no caso o plano de metas, compromisso todos pela educação, ele surge justamente para reforçar a tamanha importância de um regime de colaboração entre os entes para que a educação, sobretudo pública, tenha uma qualidade educacional bem mais significativa e possa atender de maneira satisfatória o público brasileiro. Então, o plano de metas, compromisso todos pela educação, é a conjugação dos esforços da União, estados, Distrito Federal e municípios, atuando em regime de colaboração das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica. Então, todos em prol da educação significa dizer que todos os entes federados, em colaboração, possam, então, estar lutando por uma qualidade dentro da educação básica bem mais significativa. A execução do plano de metas, compromisso, todos pela educação, é efetivada por meio do plano de ações articuladas, né? PA. Então, que tem como objetivo oferecer apoio financeiro e técnico aos municípios. Nas palavras de Sena, 2013, página 139, o PA traduz a leitura do Poder Executivo de sua obrigação prevista no artigo 211 da Constituição Federal, exercício das funções redistributiva e supletiva, mediante ações técnicas e financeiras. Com relação a essa questão da função redistributiva e supletiva, quando se fala nesse assunto, que se volta, né, para a função redistributiva, na LDB, quer dizer que o órgão, na verdade, União, especificado, exerce o pleno direito de distribuir verbas a serem aplicadas na educação de forma equitativa, conforme a necessidade das escolas públicas, visando a melhor qualidade dentro da educação, sobretudo pública. Esses recursos se voltam, né, para a educação, para fornecer uma maior qualidade educacional. Então, como podemos, né, observar aqui que a questão do exercício das funções redistributiva e supletiva mediante assistência técnica e financeira, né, se volta para esses recursos, repito, que busca de maneira conjunta uma melhor qualidade educacional. Segundo o autor, o apoio financeiro aos municípios foi organizado de tal forma que as transferências voluntárias da União passaram a ser condicionadas à adesão ao compromisso todos pela educação,
Sena 2013, página 139, que se concretiza mediante a elaboração do plano de ações articuladas pelos entes federados locais e pela responsabilidade em promover a melhoria da qualidade da educação básica com a evolução do IDEB, Brasil 2007, artigo 5º. Então, é isso aí, né? Esse plano de articulação, que é justamente o PA, visa, sobretudo, essa união, né, através dos entes federados, para que sejam deliberadas responsabilidades e que se promova, na verdade, a qualidade da educação, melhorando aí os resultados do IDEB. Pelo menos essa é a proposta, é o principal objetivo. No documento do Plano de Desenvolvimento da Educação, Razões, Princípios e Programas, o MEC faz referência ao PA como instrumento de planejamento que deve seguir os parâmetros da democracia, pois tem caráter plurianual, construído com a participação dos gestores e educadores locais, baseados em diagnóstico de caráter participativo, elaborado a partir do instrumento de avaliação de campos. Então, a gente pode observar de maneira democrática o plano, né, de articulações. No caso aqui, né, como nós podemos observar que é o PA, esse programa, na verdade, podemos assim dizer, esse plano de desenvolvimento da educação, com razões, princípios, programas, o MEC faz referência ao PA com instrumento de planejamento, né? Então, o planejamento do PA visa, sobretudo, essa questão de diagnosticar e elaborar o planejamento que se volta para a questão da qualidade da educação de maneira participativa, de maneira colaborativa, elaborando instrumentos de avaliação que veja, né, se realmente está sendo aplicado na prática todos os recursos, que se volta para a questão de promover, de possibilitar uma melhor qualidade dentro da educação. Então, nesse documento, o Plano de Desenvolvimento da Educação traz as razões, né, traz os princípios e os programas em que o MEC faz referência ao PA, que é justamente o PA que vai ser o Plano de Ações Articuladas. É uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada pelo Plano de Metas, compromisso todos pela educação, um trabalho colaborativo, né, um trabalho conjunto, visando uma melhor qualidade dentro da educação. Então, de acordo com Ferreira e Bastos, 2013, antes da implementação do PA, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, destinava apoio financeiro sempre para os mesmos municípios, que, por sua vez, eram os que possuíam o maior conhecimento técnico sobre a elaboração dos projetos. Essa visão do planejamento plurianual, baseado no diagnóstico da realidade local, é um fator que evita a descontinuidade das ações e programas educacionais, como também facilita o apoio do MEC aos municípios com IDEB baixo do esperado. Ferreira Bastos, 2013. Então, espero ter contribuído positivamente para o processo de reflexão de vocês com relação aos programas de articulações que se voltam para possibilitar uma educação com qualidade, sobretudo dentro da questão que se volta para uma educação pública. Então, um forte abraço, até o próximo estudo.